Bom dia, meninas, bom dia. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Pode Acordar. Qual cor você escolhe dar para o seu dia de hoje? Nós escolhemos laranja, que é uma cor de ação, uma cor de alegria. E é isso que a nossa convidada de hoje traz para nós através do seu trabalho. O tema de hoje é Esculpindo a Autoestima. E antes de dar continuidade, sua palavrinha, Dai. Vamos bora acordar. Hoje tá um dia bem escuro lá fora, chuvoso, depois de ter feito um calor de praia ontem, tempo bem louco em Balneário Camboriú. Mas ainda nessa vibe da cor, é dizer, né, que não importa a cor que está lá fora. Quem dá a cor para o seu dia é você. Então, vamos dar um dia de alegria, de muita felicidade, né? E mais do que... Por isso, eu vou retratar esse laranja, assim, com muita autoestima. Isso, e eu tô de azul porque é a cor complementar do laranja. Então, temos aqui uma... Ele inventou isso. Artista, porque eu tinha uma roupa laranja, na verdade. Não mas acha? O azul é Eu é acho que o complementar. dress code era laranja. Nossa convidada de hoje é Gabriela Piovesan. Alguns conhecem como Bicos da Bibi, depois ela vai falar essa mudança. Mas você muda muito a autoestima das pessoas, melhora elas, e tem tudo a ver com o nosso trabalho aqui no podcast. A gente fala sobre assuntos da área da beleza, relacionando eles à arte, né? Que nós entendemos que o profissional que trabalha com beleza é um profissional artista. Então se apresente para as pessoas e fale da sua história para nós. Seja bem-vindo. Olá, bom dia. Primeiramente, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, né? Saber que principalmente vocês têm uma energia maravilhosa, então já comecei meu dia feliz. É um prazer estar mais perto de você, te conhecer mais Também. a fundo. O Léo sempre fala muito bem de você, o Léo também já conhece, eu sei que ele também estaria perto de uma pessoa todo dia que tem uma energia maravilhosa. Então, obrigada, eu já estou me sentindo muito feliz de estar aqui. Eu sou a Gabriela Piovesan, eu sou cirurgia dentista e especialista em harmonização orofacial. Eu tenho um instituto em Balneário Camboriú de ensino e pesquisa, então, além de atender as minhas pacientes, hoje eu sou professora na área, estou concluindo meu mestrado na área também de harmonização orofacial e sigo muito essa linha de cursos. Nós temos os cursos lá no IBHF, que é o meu instituto, o Instituto Brasileiro de Harmonização Facial. Nós temos cursos aqui no Brasil e agora já estamos expandindo para fora com o IBHF Tour, onde a gente vai para alguns pontos específicos do mundo para levar o nosso conhecimento também. Que legal, não sabia disso, é novidade. Ai, tu não me Eu segue? não sabia. Não, eu te sigo, mas a gente fica perdido. É tanta coisa que você faz. É influencer, é professora, é dentista, é muita coisa. Mas eu tenho notado que essa parte mesmo dos treinamentos é algo que tem sido a tua linha mestre. Ou estou enganada? Total. É isso, né? É isso. Hoje o meu foco maior são nos cursos, né? É no instituto, na nossa empresa. Meu marido é meu sócio. E nós temos uma equipe lá maravilhosa de professores, de funcionários, né? Colaboradores que hoje fazem tudo acontecer. Então, o que a gente vê hoje na internet, o que acontece o boca a boca que acontece hoje nosso é graças a uma grande equipe por trás. E foi uma empresa fundada por mim, então, e pelo meu marido, que é administrador e cuida dessa parte do backstage. E hoje é o nosso maior foco, mas eu sou apaixonada por atender. É algo que eu nunca vou conseguir deixar de fazer, até porque... Agradeço. Os pacientes, né? Os pacientes agradecem, eu falo o nome de todos. É verdade. Então, é algo que eu gosto de fazer, que eu me realizo fazendo. Então, eu nunca vou parar de atender. Hoje a minha agenda é um pouco mais concorrida, né? Então, eu tenho aqueles pacientes que estão sempre comigo, que acabam continuando sempre comigo. O espaço para novos está ficando cada vez mais difícil. Por isso que eu já estou montando uma equipe também da minha confiança, de profissionais que sigam a mesma linha que eu, que aprenderam tudo comigo e que oferecem um tratamento humanizado ao nosso paciente, que é o que a gente mais acredita, porque a beleza, ela é de fora para dentro e de dentro para fora, né? Então, às vezes o que a pessoa está precisando mais do que aumentar a autoestima é uma conversa, ver que você se importa como ser humano. Essa é a nossa linha de trabalho em todas as nossas empresas ali. Sempre é o que a gente acredita também. Acredito que vocês também, porque eu conheço o trabalho de vocês, que é maravilhoso. Então... É um diferencial, né? Você ter ali alguém que tem ouvidos para escutar. Não, né? Às vezes, uns 5 minutos, né? Que você dedique não só a falar, mas a escutar, fazer a diferença em todo o seu atendimento, né? Com certeza. Isso.
Lá no espaço, nós temos a ideia de tratar todas as clientes como sendo únicas. E eu, sendo paciente de você, eu entendo que lá no seu instituto vocês também tratam isso. E hoje em dia, com essa padronização da beleza, existe muita noia em cima disso. E muitas pessoas entendem preenchimentos, preenchedores e técnicas pra gente retardar o envelhecimento como algo sutil e supérfluo, né? E eu vejo que não, você não trata isso e vocês lá não tratam dessa forma. Por isso que o tema é realmente esculpindo a autoestima, porque você é uma artista. E eu queria entender como foi a sua trajetória dentro dessa área e como que você veio para esse lado, sem tratar isso de uma forma supérflua e sem tratar isso como, tipo, você é mais um, eu vou fazer a boca, eu vou fazer isso e vou te deixar igual a todo mundo. Então, primeiro, porque eu, além de ser uma profissional que faz os procedimentos, eu também sou uma paciente, né? Sou minha paciente, mas eu vejo o que eu gosto de fazer em mim e como eu não gosto de seguir padrões, porque cada beleza é única, às vezes não é nem o formato, a anatomia que diverge muito, né? Entre as pessoas, é só nós colocarmos todos aqui um do lado do outro, nós somos completamente diferentes, então nós não podemos tratar um ao outro como se fosse todo mundo igual, e aquela forminha, né, que põe em todo mundo, eu tenho pavor. A forminha é punk. É punk. E a gente vê de longe, né? Quando tá com a tem a forminha. E o que eu acredito muito que eu passo para os alunos é um tratamento médio e longo prazo. Então, eu vou melhorar você, eu não vou descaracterizar você, e eu vou pouco a pouco... Há quanto tempo tá meu paciente, né, Léo? Eu sou teu paciente há uns 5 anos. Há muito tempo. 4, 5 anos. Então, e a gente tava falando disso antes, eu e a Dai. Que a gente tava vendo aniversário do espaço, a gente tava relembrando o nosso início. E aí, há 3 anos, eu tava muito diferente do que eu tô hoje, mas ao mesmo tempo eu não tô diferente. Né? Muito sutil, né? Você consegue perceber a diferença quando você compara 3 anos, mas no processo dos 3 anos, cada vez que eu faço alguma coisa, tipo, a pessoa não nota que eu fiz. Ele chega lá e me pergunta, né? Tá vendo? Dela, eu não vejo diferença. E eu falo, eu poxa, sou eu aquele queria marido mais, que a mulher então. chega em casa, sabe? Com o cabelo cortado. E cortei cabelinho, o marido não presta, assim. Eu sou mais ou menos assim. Assim, não pergunta pra mim, Léo. E é muito, muito legal isso, porque o que acontece? É muito difícil fazer os pacientes entenderem que o tratamento é médio e longo prazo para que seja uma coisa sutil, duradoura, né, harmônica e fique um resultado mais, principalmente natural, que as pessoas percebam, nossa, tu tá mais bonito, mas eles não sabem o que tu fez. Tu fez isso, tu fez aquilo. Eles não sabem. Então, os pacientes também vêm muito imediatistas. Eu sou esse paciente. Ele é. Ele quer fazer tudo. Ele chega ali e quer fazer tudo. Ele faz uma das coisas que ele quer fazer e já dá um baita resultado. Então, hoje a gente tem uma linha de produtos de bioestimuladores, que o tratamento ele acontece com a própria pele. A pele mesmo vai trabalhar para gerar esse resultado e não só volumização como ácido hialurônico, né? Dessa maneira você consegue que o paciente tenha uma melhora, um progresso e que não regrida. Não é como trabalhar muitas vezes só com ácido hialurônico, que o ácido hialurônico sai. E aí, o paciente precisa volumizar novamente. É reconstruir uma pele para que depois a gente possa fazer pontos estratégicos de volumização e aí sim estruturar o rosto desse paciente sempre visando o rejuvenescimento. Não visando transformação, não, agora ficou na moda mandíbula, todo mundo com mandíbula. Agora ficou na moda queixo, todo mundo com queixo. E eu já fui uma pessoa exagerada, eu confesso. Eu tirei meu lábio. A aceitação é o primeiro passo da cura. Maravilhosa. Eu fico pensando, será que as pessoas não me avisavam? Elas me avisavam e eu que não queria entender, sabe? E eu falava pra Henrique, mas por que tu não falava pra mim que não tava bom? Porque hoje, depois que eu removi, eu vejo que não tava bom. E aí... Eu não lembro. Eu vou te mostrar. Tá. E aí chegou uma época que eu realmente tava com um lábio maior. E aí eu não via. Eu queria fazer mais e mais, eu não via. E aí depois que eu removi, que eu fiquei tão melhor, eu falei, nossa, melhorei bem. E então, cada rosto, ele vai ter as suas características. Mas tem aquela mulher que se gosta com bocão, que tu já olha pra ela, os cílios dela já é grande, a unha dela é enorme. E ela gosta, o cabelo dela é enorme. E ela gosta de ser assim, ela é feliz assim. E às vezes muita gente, eu não faço. Eu falo, tá, mas eu vou dizer pra essa paciente, então, o que ela não deve fazer, porque se ela não fizer comigo, ela vai fazer com outro. Então, eu prefiro que ela faça comigo, que eu tenho certeza que vai ficar uma boca grande, porém uma boca bonita. Saudável, né? Saudável, dentro de um senso crítico de saúde, né? Sim. Porque a estética e a saúde, elas andam juntas. Tu não pode colocar essa paciente em risco, jamais. Independente do procedimento que for fazer. Então...
tu tem que tá ciente que tem que trabalhar dentro também, muitas vezes, da vontade dessa paciente. E que Sim, gosto mas, muda muito. Sim, comigo a maquiagem também é assim, se a pessoa quiser uma boca roxa e o olho roxo, parzinho, a boca com... Eu vou fazer, por mais que não seja a minha opinião frente àquilo, né? O que eu acho que é bonito. Eu vou fazer, prefiro que ela faça comigo, né? Mas Pelo aí... menos vai sair com uma Aí tu boca fala assim, Às não, vezes eu falo, não fala fala que foi eu falo eu. também. Não- Eu falo a mesma coisa. Eu faz comigo, mas não fala que foi eu. Eu falo assim, ó. Primeiro, quando te perguntarem quem faz a tua boca, primeiro tu fala que eu não queria fazer, que eu acho que está exagerado, que eu gostaria de fazer muito menor. Depois tu pode falar que fui eu. Aham. E aí a gente sabe das nossas verdades, né? A gente falou isso pra cliente, pra paciente, e aí tá tudo bem, a gente... Tá tranquilo. tudo claro, exatamente. E aí, o que ela quiser falar depois é a consciência dela. O universo sabe das coisas. É. É que eu não sei se existe um nome que a gente pudesse falar e tipificar dessa pessoa. Bem isso que você falou. Você se olhava no espelho, achava sua boca pequena e às vezes a pessoa também, você acha que tá, tipo, ela não tá magra o suficiente, daí ela começa, né, com vários recursos. Distúrbio de imagem, né? Distúrbio da imagem, é isso. Tem. E como lidar com isso? Lá na clínica, tudo assim, você chega conversar ou já teve algum caso extremo, assim, que você teve que procurar, dizer para essa pessoa procurar um auxílio? Teve Já. esse nível? Você tá louca, amiga? Procura um médico, um psicólogo, Não, um tem psiquiatra. paciente minha. É que as minhas pacientes já me conhecem, né? Porque eu viro amiga. Então, assim, a gente já tem intimidade. Tem paciente que entra ali, eu falo, não, só daqui 1 ano. Pode ir. E aí, tem outras que eu falo, a próxima vez que você voltar aqui, eu vou arrancar tudo fora e depois eu vou começar do zero. Porque o preenchedor chega uma hora que ele começa a ficar velho. Ah, é? É, Você não fala pode isso pra chegar, mim? pode chegar a tua vez. Não vai. Não vai. E elas falam isso, eu falo, vai, vai tirar tudo. Vai tirar tudo e vai fazer do zero. Porque chega um momento que começa a ficar um produto mais antigo, as técnicas vão modificando. Eu tenho pacientes de 6 anos atrás, 7 anos atrás. Eu não sou a mesma Gabriela, você não é o mesmo Leonardo que maquiava 7 anos atrás. Sim, evolução. Então, às vezes ela fez uma técnica tão antiga, né? Só que o teu, às vezes, o teu sai, ela pode refazer do outro, já é o novo Leonardo. Eu não, às vezes eu preciso remover o que tá lá, que não ficou mais condizente com o trabalho que eu entrego hoje, para conseguir entregar o meu melhor hoje. Sim. E essa questão daí de lidar a todo tempo, até com pessoas que se veem diferente da realidade, e o problema, na verdade, é interior, e elas procuram algo fora, e elas não ficam satisfeitas. Por mais que tenha ficado bom. Porque elas não estão felizes com elas mesmas. E a gente sabe, né? Mulher, principalmente, tem esse problema de autoestima. A gente tem a internet que deixa tudo pior. Então, tu nunca tá feliz. Tu sempre acha que tua autoestima... Que tu tá pior que os outros. Que todo mundo tá lindo. Que todo mundo tá ganhando dinheiro. Que tu tá ali só remando. Isso acontece com todo mundo. Então, não acontece diferente na harmonização. Tem pacientes que acontece isso e que fica uma situação chata. E isso, hoje eu tenho um feeling para antes já detectar, né? Antes mesmo de fazer, já detectar. E aí nem atender muitas vezes. Falar, olha, eu não acho que não é o momento. Você não está preparada para passar por esse procedimento. Talvez seja uma mudança que você não se goste. Então, hoje eu consigo ter esse feeling, né, para não atender essa paciente e acabar gerando um estresse entre eu e ela, um estresse nela. Porque ninguém gosta de se olhar no espelho e não se gostar. Sim. E a harmonização não fica pronta, né? Ela fica inchada, ela pode haver problemas. Então, o paciente que vai entrar ali, ele vai entrar por inteiro, porque às vezes pode acontecer algum problema no meio do percurso e tá ciente que eu preciso arrumar, que eu preciso mexer, que eu preciso... Ele vai estar disposto, né? Tem que estar nesse processo junto com o profissional. Não São é só injetáveis, você, né? né? São injetáveis. Então, pode acontecer de não ficar tão bom na primeira, ter que retocar. Pode acontecer de dar algum problema no meio do percurso e ter que arrumar. Acontece. Então, tu lida com a área da saúde. É complicado. Lidar com o corpo humano é muito imprevisível. Cada corpo é único, justamente, né? Exatamente. E nessa parte do lidar com o corpo humano, qual é a tua maior paixão? O que você mais gosta de fazer? Qual é a partezinha do... De todas as ali, partezinhas que tu gosta, qual é a mais? Que tu diz assim, agora eu vou fazer...
Eu vou arrasar nessa mandíbula, eu vou arrasar nessa boca, eu vou eu colocar acho esse botoxzinho aqui, vai ficar top. Tem alguma paixão especial, assim? Eu ou é acho tudo? que é o lábio mesmo, mas eu amo fazer tudo. O paciente por inteiro, assim, sabe? Tu rejuvenescer um paciente, tu fazer ele entender que esse tratamento médio e longo prazo, e muitas vezes tu lidar com pessoas com trauma. Por exemplo, eu atendi uma paciente que... porque lidar com gente bonita é bom, já é bom. Mas a pessoa só vai ficar mais bonita. Então, é fácil, né? É mais fácil. Lidar com gente que vem com algum problema estético grave, por exemplo, uma paciente nossa que ela sofreu um trauma e ela teve com câncer, e aí ela teve que fazer muita radioterapia, ela ficou com o lado todo afundado. E a hora que eu vi ela, eu sabia que ia ser um desafio, eu adoro desafio. Então, eu sabia que ia ser um desafio, assim, gigante na minha carreira. E aí, eu fui tratando ela pouco a pouco. Falei, ó, tem que ter paciência, nós vamos reconstruir essa parte. E ela se olhar no espelho e chorar, sabe? Me abraçar e chorar. Agradecimento. Ou pacientes que tem lábio leporino, né? Que é fissura labial. Também, que só querem se ver melhor. Teve uma paciente que foi queimada na infância. Também tinha um lado do rosto todo mais atrofiado. E aí, eu comecei o processo dela. Eu fiz bichectomia em só um dos lados para diminuir, porque ela tinha uma mandíbula, uma bochecha muito volumizada, e isso acabava mostrando muita diferença de um lado para o outro. Então, eu falei, ó, vamos aí. Bichectomia só de um lado, espera regredida, eu vou reconstruindo, e a paciente chorar também. Então, esses casos que são, assim, os que eu mais amo fazer, os casos que mudam a vida, não só melhora a autoestima. Ótimo. Perfeito, bonito isso. Antes de continuar, vamos brindar a autoestima. Brinde a Ó, autoestima. Puerto Vinhos, patrocinador oficial desse episódio. Porto Vinhos, obrigada. Estamos aqui com Cabernet. Sauvignon. Aham. Reina Ray, não sei se é assim Reina que você Ray. fala. É um argentino. Muito gostoso. Muito obrigada. Baratinho. Tá, então agora eu vou falar de mim. Ai, adoro. Quando eu comecei a fazer os procedimentos, eu tinha o próprio preconceito. Eu ficava, tipo assim, eu parecia que eu estava me tornando quem eu julgava. Até começar a fazer e entender tudo, né? Então, eu não tinha lábio, era pra dentro, parecia que eu era um louco, assim, ó. Eu ria, ficava assim. E me incomodava o fato de eu não sabia que eu não tinha lábio. Pra mim, o meu dente era muito grande. Então, aí a gente começou a fazer o preenchimento, fez um pouquinho, e aí fez mais um pouquinho. E aí eu acho que a minha boca não precisa ser muito maior que isso. Eu acho que dava pra dar um retoquezinho. Não, ele sempre Ó, quer ó mais, pedido. tá? Ele é o louco que a gente tem que dizer para. Mas ao mesmo tempo, eu sei que, tipo assim, eu tenho o senso de que, tipo assim, eu não quero aquela boca gigantesca. Eu sempre quis ter boca, então agora que eu tenho boca, eu tô contente. Tipo, dá pra fazer um pouquinho mais? Dava, mas eu tô contente com a minha boca. E o meu rosto, ele é um rosto muito magro, né? Tanto que nós fizemos no início do ano o bioestimulador, porque eu tava com flacidez. Então, eu sou jovem, mas mesmo assim eu tinha flacidez. É uma coisa da minha genética, do meu tipo de rosto. E foi difícil te convencer a fazer bioestimulador que ele Foi. queria ácido hialurônico. A pele ali, ó, vim aqui no ombro, mas eu quero ácido hialurônico. Eu falei, não, meu anjo, a Aí gente tem que falava, trocar. "Ai, meu Deus, vou ter que fazer, né? Tudo bem, vamos confiar nela." Mas realmente foi muito bom, porque melhorou tanto a parte de elasticidade como a pele em si. E aí o Botox é uma coisa que me ajuda muito, que é uma coisa muito simples, mas eu não imaginava que mudava tanto. Visivelmente, quando a pessoa faz, ele não muda a pessoa, mas muda muito a autoestima, porque a gente tá evitando que aquela ruga aconteça, né? Evitando que aquela marca fique ali. E melhora a maquiagem, melhora a textura da pele. Tipo, agora não dá pra saber se eu tô assustado ou se eu tô brabo. Bem Não, travado. porque tá subindo só uma caldinha ali pela Mas eu pedi, sobrancelha. mas eu pedi pra Leteia também, foi a primeira vez que eu fiz com um profissional do seu instituto que não fosse você. Gostei muito. E eu gosto, tipo, são coisas que eu gosto. Por exemplo, eu não quero uma boca maior, né? Eu acho legal. O Botox eu gosto bem travadinho. Tipo, meu rosto eu não queria mais magro, tipo, uma bichectomia eu jamais faria. Tipo, Não, nem precisa. não acho que... Sabe? Então eu acho que você mudou muito a minha vida e eu me sinto muito mais bonito hoje. Muito obrigado. Um agradecimento ao vivo. Obrigada. E aqui temos a Dai, que nunca fez nada. Já é maravilhosa por nascença, gente. Temos dois extremos Mas aqui. não existe, assim, ó, igual ela é raro. Não se iludam. Ai, não.
E eu acho que tá tudo bem. E eu acho que tá tudo bem. Esse né? Essa Claro. diferença é o que você tanto falava, assim, que as pessoas, elas vão pro Instagram e elas olham outras pessoas e acham que a vida daquela pessoa é sempre o colorido que tá lá, é sempre a festa, é sempre sorrindo. E daí vem dando essa frustração, né? Nossa, por que a minha vida é diferente? Por que meu filho acorda no meio da noite? Por que eu tenho que ir pra Unimed? Porque essas coisas acabam não se mostrando, né? Então, tenho e falo isso para falar que existem as pessoas que estão felizes fazendo todos esses procedimentos, essa autoestima ela vem, mas também tem aquela pessoa que não faz, como eu. E tá tudo bem. Eu hoje não vejo a necessidade de eu fazer tox. Pode ser que o julgamento, Não tem agora eu falando necessidade. isso, o pessoal vai falar, mas deveria fazer, Não, deveria. eu já isso e avaliei, não tem. aquilo. Obrigada. Não, é muito Mas bom. o Olha meu- só, não mexe. Não mexe! Eu tenho 42. Imagina, Eu isso tenho- é luxo, tá? Luxo hoje em dia é chegar nos 42 sem harmonização. É, verdade. não- Assim, né? Igual tu. Aham. E eu não vejo essa necessidade e não quis só porque eu trabalho na área da estética ou porque eu convivo com pessoas que façam, de eu ir lá e ter que fazer. Então, eu me dei esse privilégio, digamos assim, de assumir, se vier as rugas, tudo, eu vou assim, até hoje é esse meu pensamento, não sei se Claro. ano que vem vai mudar, e eu vou respeitar essa minha vontade, mesmo que tenha essa pressão, sabe? Tem. Da mídia, da internet. Não, do pessoal mesmo, não, você nunca fez, mas tem que fazer agora, porque... Não, nesse momento eu vou assumi-la. Um E sou dia- feliz, então tá e bom. se um dia te incomodar e tu quiser fazer, tá tudo bem, entendeu? É exatamente isso. Não, Teu e momento existe, é assim, ó, uma esse. hipocrisia grande, porque eu atendo muitas mulheres que falam que não tem nada. Ai, não, eu sou toda natural. Eu acho que essas pessoas são as que mais julgam e aí entram dentro daquilo que eu falei ali, tipo, de sentir vergonha de fazer. Fala, não, minha boca é natural, nunca fiz nada. E Aí tu eu vê que a sei, boca tá aí. eu sei que tem, entendeu? Vai querer me enganar? Não. Não. É. Não aqui, E aí, né? aí eu pego o gato no pulo. Eu passo o batom, eu fico olhando assim com aquela musiquinha no fundo, tan, 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 tan. E aí eu falo, agora espalha. A boca dura, viu? O ácido gritando ali, né? Não tem nada, mas não consegue espalhar o batom. Aí eu falo, garota, aí não dá. E aí, Léo é especialista. existe muita hipocrisia nisso e existe também... É isso, assim, que a gente tava falando, de as pessoas perderem a noção, sabe? Tipo, distúrbio de imagem é uma doença isso, né? Tem muito, tipo, Eduardo Tem. Costa, a gente tem grandes nomes que, tipo, distúrbio total, assim, como tem de corpo, tem de rosto. Tu já pegou alguém com distúrbio que tu, tipo assim, essa Tem. pessoa é louca? Tem, Não é tem louca, sim. Léo, ela tem um distúrbio. Querido! Querido, meu amigo! Então, pacientes loucas, vamos lá. Já, sim. E é um problema, porque gera uma confusão no final, gera um estresse entre o trabalho do profissional. É a mesma coisa tu fazer uma maquiagem. Não, aqui tá faltando. Não tá, vou colocar mais. Mas tá faltando, tá ruim, tá torto. Não, já era torto, Aí eu tô tu acha tentando que tu é arrumar. o problema, né? Aí tu fica. Exatamente. E eu tento levar isso para os alunos. Porque você vai lidar com isso. E é bom, porque caleja. E depois você já fica, nem vou me estressar com isso, né? Aham. Então, é muito comum isso, muito comum. A pessoa. O que acontece? Às vezes ela não reparava em algum problema antes, ou alguma assimetria. Por isso que foto do antes e depois é necessário. E a gente sempre esquece de fazer de mim. É verdade. Ele chega, a gente Light. fala da vida, da religião, de tudo, do rolê, de tudo. A gente Mas é passa porque uma tá hora com você, é muito conversando. Tu confortável. não vai, né? Isso, e daí a gente acaba esquecendo. Então é muito. E a gente acaba esquecendo, já começa a fazer. Eu falo, meu Deus, a foto do antes. Daí não consigo nem mostrar a tua. A minha evolução, mas aí a eu gente tenho pega. várias antes. Que bom! Eu não sei até se a gente pode falar e ficar à vontade. e Fica, não... o que quiser. Essa situação que ele comentou do Eduardo Costa, né? Por que é tão, assim, gritante a mudança dele, né? Porque era uma pessoa antes e é outra agora, né? Muito produto. É muito produto. Muito produto. O ácido hialurônico faz isso. Se você aplica, tem profissionais que aplicam 30, 40, 50. Eu não tô aqui pra julgar o que é certo e o que é errado, Sim. até porque tem pessoas que usam 30, 40, 50 e ficam realmente muito bonitas. Mas não é pra todo mundo, porque é a forminha. Então, Nossa, não é 50 ml. pra mais, 50 pra começar.
Então, a gente não tem estudo a longo prazo sobre isso, né? Porque começou agora. O máximo que eu usei de uma vez, acho que foram 15 em uma paciente, que foi minha sogra. Maravilhosa. Que também para a pessoa para chegar e falar, usa o quanto quiser, né? Não é qualquer um, né? Porque não é barato também. Não, Então, mas também a boca ela é uma construção, né? A boca é uma construção. Vai. Chega já Não, boca de estoura. uma vez só, isso tudo não. Mas tem gente Mas que... rosto tem 70, 80, tem Nossa. pacientes que tem. Eu sigo uma linha de trabalho de constrói com bioestimulador, porque isso fica também mais viável financeiramente, mais natural e tudo mais. E principalmente financeiramente fica mais viável pro paciente. Então, eu prefiro que o paciente chegue e fale, eu falo pra ele, ó, tu vai ficar comigo aqui pelo menos 1 ano. E aí eu vou fazendo coisinhas. Então, eu prefiro que tu fique, seja esse paciente, porque se é aquele paciente imediatista que chega e, não, quero resolver da noite pro dia, eu prefiro não atender. Hoje eu prefiro não atender. Hoje eu posso me dar esse luxo. Isso, te dá tranquilidade. Porque não vai ser legal, entendeu? Não vamos chegar Eu não acredito nesse tipo de tratamento e também, às vezes, ele quer com 1, 2, 3 ml de ácido hialurônico ficar melhor da noite pro dia. Não é assim que funciona, então é tudo uma construção. Então, eu dou uma aula pro meu paciente, entendeu? Chegamos num denominador comum, chegamos. Então, agora vamos embora. Porque não é magia, né? Não. É medicina. Exatamente. Tem que ter Exatamente. Então, você trabalha com produtos e cada pele reage de um jeito. Todas as peles não reagem da mesma forma ao mesmo produto. E eu gosto de ter essa noção do que tá indo bem no meu paciente, no meio do caminho, se eu quiser, eu mudo. Então, eu vou mudando. Eu nem dou um protocolo de uma vez só. Eu falo, nós vamos começar aqui. Se nós vamos na próxima vinda tua continuar aqui, eu não sei. Eu preciso avaliar novamente. Sentir a pele, sentir como está a situação, ver teu rosto. Às vezes eu posso mudar, decidir ir para outro caminho. Porque eu preciso acompanhar o trajeto. Então, Liberdade do artista. Exatamente. Se tu tá comigo, tamo junto. Mas senão não dá. E como que é essa fase do estudo mesmo? Porque eu vejo que tu tá sempre se aprimorando, né? E essa busca do melhor produto, da melhor técnica, como é estar sempre antenada nisso para poder estar sempre em excelência com o seu paciente? O profissional que trabalha com harmonização, ele não pode parar de estudar. Então, ele não pode fazer um curso e acabou. Ele tem que estar preparado principalmente para lidar com as intercorrências. Eu já tive até uma situação com o Léo, né, Léo? Teve. Nós vamos contar isso. Não sei se vai dar tempo nesse podcast, mas uma hora a gente vai contar. Mas uma hora a gente vai contar essa situação. Então, pode acontecer uma intercorrência que o profissional... Esse é o principal. O principal, estar preparado para lidar com as intercorrências. Se você não está em estudo, se você não está estudando o tempo inteiro o que acontece, os sinais e sintomas, se você às vezes fica num curso que nem o professor está preparado para passar isso e sai com essa verdade absoluta, não pega artigo científico, não pega livros, você vai chegar num momento que não vai saber o que fazer, não vai conseguir passar por isso. Então, a saúde e o bem-estar do seu paciente é em primeiro lugar. Acima de qualquer coisa, na minha opinião, a saúde e o bem-estar do seu paciente é sempre em primeiro lugar. Então, você só faz isso acompanhando a ciência, acompanhando os artigos científicos, estudando livro, cursos, congressos. Não pode parar. Você trabalha para pagar cursos. Eu não paro até hoje. Então, hoje, meus cursos, eu vou para cursos internacionais, eu vou para congressos internacionais, eu estudo muito artigo científico, toda semana eu tenho meus dias ali que eu estudo artigo científico, é o que tem de novo. Tem artigos científicos hoje saindo, já falando nem saiu ainda, até trouxe de Portugal esse artigo, uma amiga minha me mandou, que a marca está fazendo do potencial cancerígeno do ácido hialurônico em excesso. Então, são coisas que estão surgindo agora que se a gente não está antenado, passa. E aí chega um momento que o teu paciente precisa de auxílio e tu acaba se perdendo, não sabe o que fazer e aí gerando um trauma eterno aí pro seu paciente. É igual você vai fazer uma cirurgia plástica. Não é 100% de certeza que vai ficar bom. Pode dar problema na cicatrização, pode dar... E o médico tem que estar preparado para lidar com aquilo. É o principal. Porque se ele lidar com aquilo, se ele te deixar bem, te deixar saudável, e no final de tudo der tudo certo, tá tudo bem entre você e o médico. Agora, o que acontece às vezes é o profissional não está preparado para lidar com isso. Aconteceu um dano, tem acontecido demais, e não é só com dentista, não é só com biomédico, é com todas as classes, com médico, com dentista, com biomédico, todas as classes eu tenho visto toda hora, na internet principalmente, e esse paciente que ele vai pra internet, ele é um paciente à deriva, ele é um paciente negligenciado, ele é um paciente que se sentiu abandonado. Então, eu sempre falo para os alunos, o paciente, a partir do momento que está com você, você não solta mais a mão dele. Você não larga, mas aconteceu um problema, como aconteceu com a situação no momento. Falar já, Vamos então. contar, então. O que deu?
Não, é porque assim, tá, vamos lá então. Eu vou falar a minha experiência, depois tu fala a tua experiência Eu acho que eu falo a minha experiência e depois tu atua, então. Então vai. Tá, Parte existem técnica. duas maneiras de fazer preenchimento, não tem certo ou errado, com cânula ou com agulha. Com agulha, às vezes, dá muito bom resultado em algumas situações específicas, e com cânula é mais seguro que com agulha. E existe a agulha, o risco maior de obstruir um vaso, ou seja, obstruir a passagem sanguínea de um vaso, né, o fluxo sanguíneo de um vaso, e acabar causando obstruir, e com isso, se evoluir, pode virar uma possível necrose, necrosar o tecido. Porque é falta de fluxo, oxigenação, de né? oxigenação. Então, quando é o momento de agir, se houver algum problema, é o momento em que obstruiu um vaso. Em quase 8 anos de carreira, nunca tinha acontecido isso comigo e foi acontecer junto com o Léo. Que ele estava lá na cadeira e aí a gente foi fazer um procedimento aqui na tua mandíbula. E aí eu pensei, cânula, agulha. E eu fiquei... Era uma região de vasos calibrosos, mas existe... Com a agulha você toma cuidado de aspiração, então tu consegue ver se tem fluxo ou não tem fluxo. E então existe essa possibilidade. E aí eu sabia que era uma região bem pontual e que fosse ficar melhor. E eu trabalho muito com cânula. Hoje, mais ainda, é raro eu trabalhar com agulha só em lábios mesmo, porque lábios é mais seguro. Lábios você tem um plano de segurança. E foi quando eu tava fazendo o preenchimento do Léo. Aspirei, fiz tudo certinho, como manda o figurino, como tá, né, descrito, tudo certinho. E aí obstruiu o vaso do Léo. Isso, mas daí a gente Mas já tinha... na hora, já viu? Foi, daí Na a gente hora. tinha feito a olheira. Não, a gente fez a tua mandíbula. O quê? Aqui o mento, né? Isso, Pré-jaw. mas aí a gente tinha feito primeiro. Tu tinha anestesiado Aí e eu- foi pra olheira, não foi? Não, a gente fez só aqui, então não anestesiou o teu lábio. E daí a gente foi pro Botox. Ah, era o Botox, então. E enquanto eu tava fazendo o Botox dele, não, tudo bem, né? Pleníssima, fazendo Botox, filmando. O Léo me solta assim. É normal eu sentir o lábio amortecido? Tá Aí eu, dormente. porque ninguém quer passar por isso, É né? porque eu tava fazendo aqui a mandíbula, então daí eu senti o lábio adormecer. Daí eu falei, Aí eu olhei, o lábio dele tava ficando isquêmico. branco. Ou seja, pra quem não sabe, isquêmico é branco. Que é quando falta o fluxo, começa... Não, e aí eu já olhei, já falei... Ele sentiu uma energia densa no ar, porque pesou. Não, e eu também fiz faculdade, então eu sei um pouco da anatomia, né? Só que daí eu tava anestesiado, e daí eu vi que assim que aconteceu o rolê, daí tava a Bibi, tava a Leteia, e tinha mais alguém. Guilherme. O Guilherme. Que era o E aí estagiário. eles começaram já, tipo assim, fazer tal coisa, fazer tal coisa, fazer tal coisa. Daí, tipo, eu vi que tinha acontecido alguma coisa, mas eu vi que eles sabiam o que eles estavam fazendo. Tu ficou tranquilo. Então eu fiquei tranquilo ali. Daí. Em pânico estava eu. Ela tava em pânico, mas eles estavam, tipo, os três ali, tipo, tecnicamente, tipo, sabendo lidar. E aí, como eu não tava vendo, tava de boa. E aí, eu lembro que... Daí eu comecei, daí aquilo ali que continuou. Daí eu comecei a falar, daí eu não sabia se eu tava tendo alguma coisa, ou se eu tava ficando, tipo, meio, assim, nervoso com a situação. Eu falava, tipo, parecia que eu tô enjoado. Aí eu comecei a criar várias coisas na minha cabeça, e eu falei, não. É, porque daí o psicológico começa a exatamente. Daí Não, vai. e eu falei assim pro Léo, eu falei assim, você tem cliente hoje? Aí ele falou, tenho às 6h30. Eu falei, tinha, porque você não vai sair daqui. Até a gente ter certeza que tá tudo bem. Daí eu expliquei pra ele, isso é muito importante, explicar o que aconteceu. Ele assim, tá acontecendo alguma coisa grave. Eu falei, não vai acontecer, porque a gente vai resolver, eu vou precisar remover. Aí ele, não remove Não minha tira boca. minha boca, não tira. Eu falei, eu tiro tua cara inteira, se for precisar. necessário. E eu falava, não tá doendo, não tá nada, só tá dormindo. Eu falei, ó, tu fica Passou a aí, dor já, que eu rapidinho. preciso remover o produto, eu preciso entrar com um protocolo medicamentoso. Nisso, já fomos à farmácia, já começamos a agir. Porque tem uma enzima que degrada o ácido hialurônico, que chama hialuronidase. Então, se o paciente não gostou, se o paciente teve algum problema, se o paciente teve alguma intercorrência, tu remove o produto. E deu. Então, eu sempre tenho muito estoque de hialuronidase ali. Já salvei muita gente, assim, também, que me pediu socorro. Então, a gente começou a aplicação de hialuronidase. Eu falei, olha, eu não vou deixar tu sair daqui até eu ter certeza que voltou fluxo. Então, não importa... Aí, pedi lanchinho pra ele, falei, ó, deixa ele meio alimentado, né? Já basta tá passando por daí isso. precisava voltar, né? Sair todo dormente. E aí foi algumas horas que eu fiquei lá com vocês, né? Sim, tu ficou até mais 7. Isso. E ainda foi te acompanhando à noite, né? Daí me levaram pra casa, me deram os remédios, daí no outro dia eu fiquei mandando foto, daí ela não tava contente. É porque, assim, hoje existe uma tecnologia que você consegue ver se voltou o fluxo ou não. E
por mais que eu tivesse com sinais e sintomas já claro pra mim que havia voltado, eu só teria certeza absoluta se eu fizesse um ultrassom, uma ultrassonografia Doppler, que ia me mostrar esse fluxo. E eu pensei, se tem tecnologia, vamos ter certeza, porque depois não tem volta, né? Ou eu ajo agora. É o mapa vascular que fala? É, mapeamento vascular, mas você consegue ver. Então, tinha uma clínica ali perto. Até hoje em dia tem muitos profissionais que prestam esse serviço. Muitos. Tem muitos radiologistas se especializando em ultrassonografia. Então, hoje você consegue alguém que vá no seu consultório fazer lá, no mesmo momento. E aí, fazer a aplicação de hialuronidase até muitas vezes guiada. Então, a tecnologia está total a nosso favor. Por isso que para chegar a um dano irreversível no paciente, é difícil. E aí no outro dia, eu liguei para ele, era um sábado, pensa, daí, Não era sábado, era sexta. Era Sim. sexta? Era na sexta, aham. Sim, mas daí Não, no era um sábado. Era sexta, mas no sábado eu precisava fazer ultrassom. E aí eu liguei pra ele e falou, não posso, tem um monte de cliente. Eu falei, pode. Não tem o que fazer. É caso de vida ou Saúde, morte. né? Porque lembra que tu falou, eu tenho maquiagem, não sei se era maquiagem, eu tenho uma formatura, eu tenho coisas Não, assim. era meu aniversário, do ano passado. Foi? Aham. Bem, quase um A gente tava mudando aniversário dele o foi espaço. Não, mas tu tinha bem naquele cliente, rolê. era formatura, tu teve que Tinha passar pra cliente, alguém. claro. Eu E passei. aí eu tirei coitado das clientes, né? Culpa minha, eu tirei Léo de lá e falei, a gente precisa. Não tem noção, a gente precisa fazer isso, porque é a única. Então, em menos de 24 horas, a gente já tinha removido, feito o ultrassom, tinha certeza que que tinha fluxo já. E aí eu falei, bom, agora a gente pode seguir nossa vida. É. Não, daí, porque acontece muitos erros que não são erros, são esses percalços. E daí poderiam me perguntar, por que eu continuo indo com ela, sendo que ela quase Porque negrossou ela- minha boca, né? Grosseiramente falando. Porque ela soube agir quando precisou agir. E se eu fosse em qualquer outro profissional, eu poderia correr o mesmo risco e ainda correr o risco de não saber me ajudar quando precisasse. E é comum. Então aí esse é o diferencial. eu ganhei ainda mais segurança. Eu ainda falei assim, Léo, tudo bem, tá? Se tu não quiser ser mais meu paciente, eu vou entender. Não, tudo bem. Eu conto isso em curso, eu conto isso aqui, eu poderia esconder, né? Porque é algo que, nossa, foi um erro, né, de percurso. Aí ele chega lá e eu falo, vou fazer com agulha, tá? Ele fica em pânico comigo. Fala, não, brincadeira, vou fazer com cânula. Mas a gente brinca, né? Porque... Nunca mais agulha nesse rostinho. Não, só na boca se necessário. Mas na boca é tranquila. É o único lugar que a gente tem um plano que salva, mas que tu não consegue, tu consegue trabalhar mais superficial. Mas eu falei isso pro Léo e ele falou, não, agora que eu tenho certeza que eu quero fazer contigo. E olha que engraçado, nesse curso que eu tava dando agora no final de semana, olha o perigo. Ela me mostrou num grupo num grupo de um curso que ela já fez, um nariz que estava com sinais claros de necrose, assim, iniciando já, não era mais nem obstrução, já estava começando um processo. E aí, sinais claros, a isquemia, né, a pontinha tava ficando preta, e aí ela falou assim, Meu olha, Deus. e a professora tinha respondido embaixo, nem sei quem é a professora, eu só fiquei tão frustrada, a professora tinha respondido embaixo, tá tudo bem. Meu Deus. E eu falei, está tudo bem? Tipo assim, não está tudo bem. Não vai ficar tudo bem. E aí, quando a menina mandou a foto a primeira vez. Aí, depois de um tempão. Então, assim, se você não vai pra ciência, se você não acompanha a evolução, se você não faz vários cursos, se você não se aprofunda no assunto e você confia em alguém que também, às vezes, não faz isso, você pode gerar um dano para esse paciente irreversível. E eu tenho, assim, inúmeras histórias de pacientes. E assim, uma vez que isso está diagnosticado, é isso que eu falo, o paciente vai dormir com vocês. Ele não sai da vista de vocês. Se vocês precisarem pegar na mão dele e ir para qualquer lugar que vá reverter isso quanto antes, vocês vão. Mas para isso o paciente tem que estar ciente do que está acontecendo e ter a opção, porque muitas vezes as pessoas escondem, sabe? Com vergonha, com medo. A primeira vez que eu tomei Viagra na minha vida foi ela que me deu. É porque eu vi Curiosidade! Atenção, atenção! Que bafo! Porque o Viagra, ele faz vasodilatação. E o que tu precisa para ajudar na passagem sanguínea? Que o vaso dilate. Então, é um dos protocolos que a gente utiliza, né? Além da hialuronidase, tem o protocolo medicamentoso. Aí, ele olhou pra mim e eu falei, toma isso aqui. Ele, ai... Será? Eu falei, ai, amigo, não tem nem como ter alguma coisa aqui, né? Nessa situação, nós estamos em caso de vida ou morte aqui, toma isso daqui. Figura. Eu acho que isso tudo que tu falaste retrata muito a importância de procurar o profissional qualificado. Pessoal, não vão só porque é um rosto bonitinho na internet. Não vão porque fulano disse que era. Procurem alguém que vocês conheçam, que já tenha feito o procedimento, conversem, né? Sintam essa segurança
com o profissional antes de entregar o seu corpinho, o seu rostinho, né? É, porque a beleza e a saúde, elas não juntas, né? Não tem. Tem muita gente agora indo na internet, gente, que tem que... Ou por valor, né? Ou por por valor. valor. Ou por valor, Por preço. Por preço, Ah, por Deus. preço. Por preço. Por preço, principalmente, só que hoje em dia, hoje, por exemplo, lá nos nossos cursos do Instituto Brasileiro de Harmonização Facial, a gente tem os cursos. Nos cursos, tu vai ser paciente dos nossos alunos com a nossa supervisão. Então, modelos. os modelos. Então, são super bem tratados os nossos pacientes de curso. Nunca tivemos algum problema grave. Nunca tivemos nada... porque a gente está em cima. Então, a gente cuida pré, a gente cuida durante, a gente cuida do pós. Porque o pós é muito importante, né? Para evitar você acompanhar os sinais e sintomas. Porque, às vezes, o paciente é leigo. Então, ele tá com algum Acha que é problema. normal. E ele acha que é normal. E ele volta 3 dias depois com um processo de necrose instalado. E aí, tu não tem mais o que fazer. Tu só pode, com certeza, vai ficar uma cicatriz. Não, e eu só pensava no narizinho dele. Ele tinha acabado de operar. Tava feliz, feliz, feliz. E aí, a artéria passa por aqui A e artéria liga. faz um caminhozinho. Eu só dela fez um pensava, caminhozinho ai aqui. meu Deus, a asinha do nariz dele, novo. Então, foi assim, eu pensava muito nisso. Não, mas não fiquei com nenhuma cicatriz. Não vai, não tinha como, a Acho gente que reverteu. também não fiquei, é uma coisa que eu fiquei falando. Não sei se tu. Não, nem sabia. Foi bem quando a gente mudou ali, parecia que era tipo uma herpesinha, assim, que ficou marcado aqui do lado. Não deu, Não, dava é muito porque pra ver. quando O que me gerou desconforto foi dentro da boca daí, que deu algumas aftas, assim. Mas só. Porque como a gente também teve que dar muita agulhadinha pra reverter o processo, então machucou um pouco, bastantinho Ficou ali, né? roxo, né? Sofreu. Mas melhor isso do que um dano, né? Então, assim, quando você age em tempo, eu falo com os alunos, não é sobre errar, é sobre abandonar o paciente. Não saber fazer. Você trabalha com um produto reversível, que tem antídoto, não tem por que você colocar algo permanente. Como tem casos, às vezes, que os Imagina se isso tivesse dado com um PMMA. que acontece muito. Muito, muito, muito. Daí já ia Tem- morrer daí. Não, tu não tem noção. Daí acabou. Daí teve um caso de um outro menino, até Meu que uns Deus. dentistas que atenderam ele, uns dentistas lá de BH que reverteram a situação, que ajudaram ele, foi colocado PMMA no mento, necrosou, aí não tem o que fazer. Aí o que teve? Passar por Cortar. procedimento cirúrgico, mas tá com uma cicatriz enorme. E teve uma outra moça, que até eu tô acompanhando nas redes sociais. Não, aí é um show de horror, gente. Aí é triste. Porque daí não tem reversibilidade, entendeu? Então você não consegue, é só Cirúrgico entrando mesmo. cirúrgico. E nesse caso dessa outra moça, ela passou por um monte de cicatrizes na face, então ela tá toda deformada, assim. E Por que o pessoal vai pra esse... Porque Tem não precisa paci- ficar retocando, porque é barato. tem muitos médicos que fazem, sai, também tem entendeu? dentistas que fazem. Então, o que acontece é que às vezes... Primeiro que o profissional o paciente precisa saber o que ele está injetando. Isso aí é primeiro de tudo. Precisa saber o que está injetando. Tem profissionais que são, né? Aí eu digo já que é falta de caráter. Você injetar algo sem a pessoa saber o que ela está injetando e ela pagar por ácido hialurônico e ter metacril. Daí é falta de caráter, não tem nem o que discutir. Mas tem pacientes que são, às vezes, induzidos a fazer o PMMA. Porque, para mim, não é nada mais libertador do que o paciente chegar para mim. Ai, não gostei. Ai, não gostou. Então, vamos tirar tudo. Pronto. Volte ao caso normal. Volte ao normal, não tem problema. Isso é libertador. Se a paciente não gostar, remove. Se der uma coisa, E daí remove. se não gosta, imagina. Como eu removi meu lábio. Sim. Entendeu? Porque as coisas, a gente muda, então as nossas As nossas Então, verdades tá gostos. super lindo, natural. Nenhum problema. Eu tenho um restinho aqui de produto. Talvez mais pra frente ela vai fazer alguma coisa de leve, mais pouco, com algo bem natural. Mas eu sou uma pessoa que eu removi, né? Então, nada mais libertador do que tu poder remover o procedimento. Então, trabalhar no rosto com algo permanente, eu não vejo sentido nenhum. Tá, e agora uma pergunta aqui. Você é uma escultora, né? Então, qual que é a dificuldade, qual as dificuldades que você teve no começo, assim, para ter esse processo? Porque você precisou estudar para fazer aquilo. Então, como escultora de esculpir, qual que é foi a sua dificuldade maior? É ter a visão estética? É lidar com um produto no corpo? Qual que foi essa dificuldade no seu começo? E daí já fala de quando você saiu lá da sua salinha lá de Camboriú e foi pra clínica. E como foi Bicos da Bibi pra Gabriela?
Tá, eu comecei bem pequenininha, trabalhando em clínicas populares. Eu sou endodontista também, então sou especialista em tratamento de canal. Então, minha vivência na odontologia começou com a endodontia. E eu comecei sempre em clínicas populares, segui. O meu primeiro consultório foi um consultório popular, que foi esse aí lá do Barranco, que é o bairro São Francisco de Assis, mais carinhosamente chamado de Barranco pelos íntimos. E lá que eu comecei a minha carreira com harmonização, então era tudo muito simples, mas eu já dava o meu melhor ali, então eu fazia muita divulgação pelo Instagram, foi quando os pacientes começaram a chegar pelo Instagram mesmo, e por eu começar a mostrar em vídeos o conhecimento, a técnica que eu trabalhava, como eu fazia, foram surgindo mais pacientes e começou a surgir os profissionais interessados no meu trabalho também, que foi onde surgiu a área de cursos. Então, eu era Bicos da Bibi, e quando eu comecei a trabalhar com isso, tinha 25 anos, e aí eu pensei num nome, descoladinho, que chamasse atenção, fora do comum, não doutora fulana de tal. Tanto que o meu nem é doutora Gabriela Piovesan, né? Meu Instagram é Bibi Piovesan. Porque eu gosto desse contato mais íntimo com os pacientes, eu quero que tudo tenha a minha cara. Eu não sou uma pessoa séria, 100% séria, pelo contrário, sou uma pessoa descontraída, então eu vou passar no meu trabalho isso também. E aí o Bicos da Bibi foi indo, cresceu, tomou um tamanho, uma proporção que a gente também nem imaginava que tanto iria. Mas chegou um momento que eu ia palestrar no congresso. Como é que é teu Instagram? Bicos da Bibi. Bicos da Bibi? Tipo, não tava mais casando com a pessoa que eu estava me tornando. Então, eu falava, às vezes, com um profissional gabaritado, maior que eu, mestre, doutor e tal. Qual que é teu Instagram? Bicos da Bibi. Bicos da Bibi? Não, eu via que eles faziam umas caras mais ou menos assim. Bicos, tipo, de bicos, mas parece bicos, que mas não tipo, bico de entendi. chupar. Mas Não o meu bico, por favor, mamãe. Mas não entendi. E daí eu fiquei assim, eu acho que tá na hora de evoluir. Alterar. E aí eu comecei a alterar, e foi quando a gente chegou no nome que E é não difícil quando uma marca já tá forte, daí você tem que trocar, né? E eu queria que algo que não descaracterizasse quem eu sou, a Bibi, né? E ao mesmo tempo também não ficasse tão sério, porque eu não queria ser a doutora Gabriela Piovesan. Não, isso eu não queria, de jeito nenhum. Eu seria só mais uma. Então, eu queria fazer diferente. E aí foi onde eu passei por essa transformação e o crescimento continuou, mais ainda, né? Porque aí eu comecei a palestrar nos congressos, a começar a pegar mais essa linha de cursos, hoje com mestrado também. Teu esposo já trabalhava contigo nessa época ou ele precisou ser teu sócio nesse momento de crescimento? No pequenininho ele não era meu sócio, era eu, e ele trabalhava com construção civil. E aí chegou um momento que o pequenininho ficou pequeno. E aí eu falei pra ele, eu preciso crescer. A gente tem duas opções. Ou tu vai comigo, ou eu vou sozinha, ou vou encontrar alguém pra ir comigo. Porque sozinha eu não vou construir o que eu imagino. Eu já estava nessa linha de cursos, eu já dava cursos numa outra escola, e eu sabia que se eu abrisse os meus cursos, eu ia ter as coisinhas do meu jeito, como eu acreditava, e eu tinha os alunos também que confiavam no meu trabalho, porque eu já tinha notoriedade ali na rede social. E aí eu falei, ou tu vai comigo, ou nesse percurso, depois a gente não vai mais conseguir trabalhar junto. E aí ele falou, não, então vamos junto. Ele também queria sair da construção civil. Aí parou de investir na construção civil, e com a renda dele que ele tinha levantado na construção civil, a gente investiu ali no instituto, na clínica, que era a Clínica Gabriela Piovesan. E aí depois virou Instituto Brasileiro de Harmonização Facial. Nossa, que lindo. Passou por isso também. E pra ter esse título, Instituto Brasileiro, o que você precisa? Esse é um nome fantasia, né? Ele é o nome da instituição. Ele não se caracteriza como um instituto sem fins lucrativos, por exemplo. Não se caracteriza. Tá, entendi. É o nome da empresa. Tá, entendi. E agora já estamos pequeno de novo, vamos crescer. Agora o instituto ficou pequeno. Aí agora a gente já está planejando os próximos passos para aumentar o espaço nosso físico. Hoje a gente já cresceu bastante, então ele já não comporta mais nós. E agora a gente vai aumentar o espaço físico mais uma vez. Então, mais um passinho que a gente vai dando. Sempre tudo passo a passo, com honestidade, não passando por cima de ninguém. Acho que esse é o segredo, né? E vocês estão aqui em Balneário Camboriú. Na Offenbauer. Fala o endereço aí pras pessoas. Avenida Offenbauer,
Voz de locutora. 509. Avenida Alvin Bauer. 509, sala 04D, em frente à escola Semear. Não, saiu rodoviária, né? Parecido. E as pessoas te encontram no Instagram. @BibiPiovesan e pro Instituto, Instituto BHF. E é isso. Tá, mas eu agora acabou de me vir a pergunta. Assim, você se considera uma artista? Eu me considero uma pessoa muito esforçada. Tu não se considera artista? Eu nunca parei pra pensar nisso. Eu te considero artista. Ah, muito O que obrigada. você fez no meu rostinho é arte. Ai, você também é um artista. Mas é verdade. Então, sabe, eu tenho essa visão. Talvez muitas pessoas não tenham, mas eu vejo que quando você é vista como isso, acaba sendo... traz mais sensibilidade, assim, de algo mais individual. Treinar o olhar, né? Isso. Não, e o trabalho que a sua mão, né? A sua mão conduz, não é a cânula, não é a agulha, é a sua mão que está conduzindo aquilo, né? Então é uma escultura e com certeza é uma arte. Ai, que bom. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado por Obrigada cuidar de mim. Obrigada, Foi Dai. Foi um maravilhoso, prazer. obrigada. Se um dia a Dai resolver fazer alguma coisa, ela Vai ser Será comigo, você, né? com Tá certeza. bom, então. Gente, muito obrigado por terem assistido o episódio Obrigada. até o final. Muito obrigado. Deixem aqui o like, comentem aqui embaixo o que acharam, sugestões para os novos episódios. Mandem esse vídeo para suas amigas. E é isso. Até semana que vem. Façam dessa semana incrível. Deem cor para os dias de vocês. E até mais. Até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau.